Olá, tudo bem? Instrutor Matheus Henrique trazendo para você mais informações e mais conteúdo a respeito de comunicação e relacionamento interpessoal. Qual a importância da comunicação nas relações interpessoais? Como posso interagir? Será que a minha comunicação é uma comunicação inteligível, onde aqueles que estão me ouvindo conseguem, quais receptores, entender a mensagem codificada que foi enviada? Interessante que comunicação vem do latim comunicare, que tem a ver com tornar algo comum. Ou seja, você vai poder observar aí no seu conteúdo que falar, comunicar-se, seja por meio de gesticulação, comunicação escrita, a conversação e o diálogo entre si, basicamente é tornar algo comum, é informar, é interagir com aquele receptor da mensagem. Como os participantes ou os participes desse grupo a qual eu estou inserido, na organização a que eu trabalho, estão me ouvindo? Será que eles estão entendendo as ideias propostas, as proposições? Será que estou elogiando da maneira correta ou estou fazendo uso dos elogios? Será que as críticas elas soam como algo mordaz ou como algo construtivo? E por fim, as sugestões. Será que as minhas sugestões estão soando de maneira adequada? É interessante que fazer parte de um grupo, a comunicação é de extrema importância. Se formos redigir uma comunicação oficial, o envio de um documento, de uma carta comercial, de um ofício, de um memorando, de uma comunicação interna, a minha linguagem ela está sendo entendida pelos demais do grupo? Será que ao me comunicar-se com receptores externos, a minha mensagem ela está saindo inteligível, ou seja, algo que as pessoas possam entender? Basicamente, o processo da comunicação, vocês vão poder observar aqui no seu conteúdo o processo e o layout para a gente entender no gráfico o que seria o processo de comunicação. Primariamente, em uma ponta, imaginemos aqui um telefone sem fio, ou, aliás, um telefone daqueles que a gente fazia quando criança para brincar. E imagine o seguinte: o emissor a um lado do telefone, da comunicação, a mensagem, que é o canal qual você utilizou, verbal, escrito, ou hoje, na atualidade, os canais virtuais, né, as redes sociais, caixas de e-mail, telegramas, enfim. E a interpretação, que é o final da mensagem. Perceba que é um processo. Dada a realização desse processo nesses três estágios, existe um retorno. Esse retorno da mensagem é o feedback. Foi o retorno que foi dado a respeito dessa comunicação. Dar e receber feedback
é de total importância no ambiente organizacional. Ele se torna uma ajuda se o objetivo for otimizar o seu potencial e também aprimorar o seu desempenho, ou o desempenho da equipe. Então, basicamente, para dar e receber feedback, algo também interessante é ter total conhecimento do seu local de trabalho, das proposições, dos diálogos da equipe, da sua rotina e dos processos burocráticos da instituição ou organização a qual você pertence. Se você tem conhecimento da informação e do organograma que é gerado naquele determinado setor, naquela determinada organização ou aquele ambiente, você vai poder dar ou receber um feedback de maneira que você venha compreender todas as informações e te ajudar no teu ambiente de trabalho, no teu desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento coletivo, né? Por que não dizer no desenvolvimento coletivo? Analisando aqui de maneira mais concisa a respeito do feedback, ele vai contribuir para melhorar o desempenho das relações interpessoais e organizacionais a qual você está inserido. Torno a frisar isso novamente. E algo importante a termos ao dar ou a receber esse feedback, primeiro, ele deve ser descritivo, ao invés de avaliador. Ou seja, se avalia quando se está num contexto de aprovação, num contexto de gerenciamento, aí você vai ter que analisar várias premissas. Mas se você vai dar um feedback como orientação ou como participação em membro da equipe, você tem que ser descritivo ao invés de avaliador. Outro ponto que o conteúdo nos traz é seja específico. Ao invés de falar em um contexto geral, seja específico. Isso vai te ajudar na retroalimentação de informações ao dar ou ao receber um feedback, um retorno, uma resposta desse processo de comunicação dentro do relacionamento interpessoal, compatível com as necessidades do emissor e receptor. Então, ao dar o feedback, ele tem que ser compatível com a mensagem a qual eu estou levando, as minhas necessidades, a qual receptor, e também do emissor. De repente eu preciso, no meu ambiente de trabalho, passar uma informação para ser desenvolvida uma certa atividade nesse ambiente, então tem que ser objetivo ao máximo possível. O conteúdo nos chama a atenção também, solicitando ao invés de impor. Olha que interessante, ao invés de impor uma diretiva, é interessante a solicitação. Soa até melhor, até de maneira mais agradável, né? Se tornar uma pessoa solícita. Oportuno, logo após a ocorrência de determinado comportamento. Então, se você analisou uma determinada ação, um determinado processo, um comportamento na equipe, também procure fazer isso de maneira oportuna. Seja objetivo nesse aspecto. Esclarecido para a segurança e a comunicação adequada. Então é interessante sempre no ambiente de trabalho dar os devidos esclarecimentos para melhor interação. Né? E algumas dificuldades ao dar feedback, que é natural, é o medo de chocar o receptor, a pessoa a qual está recebendo a mensagem, mas isso vai depender muito de como você direciona essa comunicação. Receio de receber as críticas ou a punição, quem sabe de um chefe que está acima da hierarquia na equipe. Talvez ser mal interpretado, mas isso vai depender muito da maneira como você vai colocar as informações para o grupo. Não saber como falar da maneira adequada, então é interessante se preocupar não só com a linguagem, mas como as minhas palavras vão soar, qual a entonação, qual é o objetivo ao passar aquela mensagem, é instruir ou é dar somente um ultimato. Então isso nos ajuda a refletir um pouco. E o desconhecimento total de como tratar o assunto. Percebam que eu falei isso no início da nossa palestra, no início do nosso assunto. A informação ela é
essencial no processo de comunicação. Na origem da palavra comunicare, ou seja, tornar algo comum. Então, se eu vou informar algo, eu tenho que ter total conhecimento desse assunto. Então, procure se ater também com todas as variáveis, com o maior aparato de informação. Assim, a comunicação vai sair inteligível, concisa e certamente vai ter o princípio, meio e fim entre o emissor, o veículo, que é o canal, e o receptor da mensagem, e a resposta vai ser favorável. Agradeço pela atenção, dê atenção aos estudos, bons estudos e até o próximo encontro.